Boa noite, meus irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa quinta-feira, 14 de maio. Mais uma quinta-feira em que vamos transmitir um estudo da Palavra do Senhor para os irmãos. Lembrando que a nossa expectativa é que os irmãos aproveitem o estudo, né? Então, peguem caneta, lápis, uma folha para anotar, para fazer algum tipo de anotação, já que a temática é muito boa, é importante para a igreja saber mais sobre essa, essa, essa característica essencial do nosso Deus, da sua palavra revelada ao nosso coração, do qual temos estudado nos nossos vídeos de quinta-feira. Então, quero, nesse momento, rogar a Deus a bênção para esse estudo. Depois nós vamos ouvir uma música também, já para poder dar o tempo de ambientar, ficar mais calmo, aquietar o coração, pegar a caneta, o lápis, o papel, até porque estamos no momento de aprendizado, de estudo da palavra do Senhor. Nós queremos agradecer também a Deus já nessa oportunidade pela nossa mãe Dália, que fez a cirurgia na terça. Na quarta-feira, né, que foi ontem, ela já foi para a casa do seu filho, o Alan, que mora em Ribeirão Preto, já próximo ao próprio hospital. Está sendo ali cuidado pela sua nora, pelo seu filho, né, e com todos os cuidados devidos nesse período, e que ela possa ter uma boa recuperação com a graça de Cristo Jesus, né. E também continuar orando pelo o Sr. Walter, né, o pai do nosso irmão André. Continue clamando para que ele se restabeleça, para que a sua saúde melhore com a graça do nosso bom Deus. Vamos orar, meus queridos, rogando ao Senhor que abençoe essa noite, abençoe nosso estudo, que seja uma fonte de aprendizado na palavra do nosso Deus. Rogamos ao Senhor nesse momento e que nós possamos nos dobrar diante do nosso Deus de todo o nosso coração. Oremos. Pai querido, obrigado por essa noite em que o teu povo mais uma vez se reúne para estudar a sua santa palavra. É um estudo ao qual nós queremos ter mais oportunidade de conhecer aquilo que o Senhor se revelou nas Escrituras. É um momento de crescimento da igreja, é um momento, ó Pai, em que nós não estamos só preocupados com os acontecimentos, mas estamos preocupados também em conhecer mais o Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, que o Senhor nos instrua nessa noite pelo Espírito Santo. Agradecemos também pelas bênçãos recebidas em meio a essas dificuldades que temos enfrentado. Obrigado pela nossa mãe Dália, que fez a cirurgia, já está em recuperação, que seja uma boa recuperação. Rogamos ao Pai ainda pelo Sr. Walter, continua cuidando, restabelecendo a sua saúde, dando sabedoria à família, Senhor Deus. Abençoa, Pai, também nossa irmã Ana Isabel, que o Senhor, Pai, possa restabelecer a sua saúde, fortalecê-la, Senhor Deus. Assim como também pela Joguebede, Senhor Deus, que teve o acidente, que o Senhor, Pai, já tem cuidado e agora é um período também difícil de recuperação, há sequelas, que o Senhor, Pai, possa abençoá-la para que tão logo ela esteja recuperada e não haja mais nenhum tipo de sequela, Senhor Deus. Cuida, Pai, dos teus servos, cuida da igreja aqui em Sertãozinho, das decisões, ó Pai, dos governantes. Abençoa, Senhor Deus, para que possamos ter paz onde nós vivemos. Nesse momento, rogamos a sua bênção, para que o Senhor, ó Pai, derrame graça e misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir essa música, meus queridos, depois voltamos para o nosso estudo. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai.
na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Muito bem, meus irmãos, após essa música, né, que nós ouvimos, nós vamos agora estudar um pouco mais a palavra do nosso bom Deus. Você já está vendo aí que o título da nossa lição hoje vai ser a bondade de Deus. Está aí já sendo projetado na sua tela, né? Eu já fui para o cantinho, possivelmente, e nós vamos hoje voltar os nossos olhos para o texto de Lamentações e vamos falar e conversar um pouco sobre a bondade de Deus. Vamos ler primeiro o texto, né? O texto diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nós já estudamos sobre as misericórdias do Senhor, que é uma característica importantíssima da qual nós podemos confiar, ao qual nós podemos depositar em Deus toda a nossa segurança, toda a nossa confiança, porque as suas misericórdias, como o texto mesmo coloca, elas não têm fim, elas duram para sempre. E podemos descansar no Senhor com toda certeza. Nós estudamos a semana passada, grande é a tua fidelidade. Nós falamos sobre a fidelidade de Deus,
até colocamos uma música sobre fidelidade, né, no final da nossa transmissão. A fidelidade do Senhor é grandiosa, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel ao cumprimento de cada uma das suas promessas. E aí o versículo 24 fala: a minha porção é do Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E aí hoje nós vamos tratar do versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Mas hoje nós vamos concentrar sobre essa expressão, bom é o Senhor. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite sobre bondade de Deus. Como a bondade de Deus é um assunto longo, envolvente, e que eu não quero ser raso com os irmãos, ao ponto de falar assim, meus irmãos, Deus é bom, e pronto. Não é só isso, Deus é muito mais do que bom. Existem algumas implicações sobre essa bondade de Deus. Então nós vamos dividir possivelmente esse estudo em duas partes. Hoje eu vou passar uma parte, pode ser que surja uma terceira parte, depende aí do tempo, né? Porque eu tenho um tempo para gravação, não posso também extrapolar demais, que senão os irmãos perdem a paciência comigo e vão mudar para outro canal, né? Para outra transmissão. Então a gente tem que ser, nesse momento de transmissões, ponderados, né? Então nós vamos hoje introduzir, falar um pouco sobre essas questões da bondade de Deus e quais são as suas implicações nesse primeiro ponto que nós vamos tratar. Então, prepare-se, talvez nós tenhamos aí 2, talvez até 3 vídeos, né, nas quintas-feiras sobre esse tema, a bondade do nosso Deus. Vamos voltar então os nossos olhos para aquilo que está sendo projetado. Ali eu já coloco para você que o jovem rico, quando ele se encontra com Jesus, ele usa a expressão bom mestre. E aí Jesus rebate essa expressão e essa afirmação do jovem rico, e ele fala assim, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Aqui, nosso próprio Cristo já está estabelecendo uma condição que faz parte do nosso Deus, da sua essência, que Deus e somente Deus, somente um, é de fato bom. Aqui ele traz algumas características, né? Somente Deus, ele é bom e perfeito. Não existe nenhum outro ser, criatura, que seja bom e perfeito e que tenha bondade na sua essência como o nosso Deus. Porque nós, naturalmente, nós não somos bons. Ninguém é naturalmente bom. Nós temos características de bondade que Deus transmitiu para nós, mas nós não somos naturalmente bom. Isso não existe em nós. Nós, na verdade, estamos sempre prontos para transformar as nossas obras, aquilo que nós fazemos, até mesmo a nossa fé, em obras meritórias. Nós muitas vezes negamos a própria declaração de Cristo, de que ninguém é bom, porque nós nos achamos bons muitas vezes. Quando fazemos uma caridade, quando ajudamos alguma entidade filantrópica, quando agora nesse tempos de lives, né, algum cantor está ali cantando e tem lá um QR Code, né, QR Code, para você contribuir para alguma instituição, arrecadar isso, arrecadar aquilo, arrecadar aquilo outro. E tem pessoas que, porque contribuem com essas circunstâncias, elas se acham boas e, portanto, merecem de Deus algum tipo de consideração. Por quê? Porque eu ajudei ao próximo, porque eu fiz alguma coisa ao próximo. E o que Jesus mostra, não tem ninguém bom nesse mundo, nessa terra, a menos que, de fato, Deus comunique um pouco dessa bondade, que não é inerente a nós, porque somente Deus é bom. A bondade faz parte da sua essência, e a gente vai ver isso mais à frente sobre essa questão da essência. Então essa noção de bondade, ela é inseparável da noção de que o nosso Deus é bom. A bondade é o próprio Deus, o nosso Deus é o próprio Deus que é bom, e ele não pode ser Deus se ele não for bom.
Não há como conjugar essa característica de que Deus deixa a sua bondade de lado e agora ele só é um Deus de justiça. Não, se Deus deixar de ser bom, ele deixa de ser Deus. Isso faz parte da sua essência. Por isso que o salmista, no Salmo 73, ele fala: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Deus, ele é bom para Israel. Lembrando que o salmista, né, o Salmo de Asaf, ele já está sendo escrito depois de séculos e muitos anos em que o povo de Israel já está debaixo da orientação de Deus. Então Deus, que é um Deus bom, ele é um Deus bom para Israel. E de fato, se nós analisarmos os pecados, as intolerâncias, as murmurações, reclamações do povo, porque o povo não é bom, Deus, ele é bondoso demais para com essas pessoas e para com os puros de coração. Mas os puros de coração aqui não é esforço próprio, é aqueles a quem Deus purifica, é aqueles a quem Deus encontra pela sua graça e misericórdia, transformando e limpando os seus corações. Êxodo 34 também fala assim: Senhor, Senhor Deus misericordioso, nós já estudamos, e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. A expressão beneficência é bondade. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus grande em bondade. Deus é um Deus, meus irmãos, que tem muita misericórdia, como nós já estudamos, mas a sua bondade é muito maior do que a própria misericórdia que ele exerce sobre a nossa vida. Aliás, essas duas expressões que Jeremias usa, misericórdia e bondade, elas não foram usadas desproporcionalmente ou despropositalmente. Na verdade, a bondade de Deus aqui, ela se estende além da misericórdia. Jeremias, ele coloca no versículo 25, bom é o Senhor. Ele já havia falado sobre as lutas que ele estava enfrentando, lembrando os irmãos que Jerusalém estava destruída, era outrora populosa, agora estava aflita, os seus habitantes tinham sido levados, os príncipes tinham sido mortos, o rei teve seus olhos vazados, a situação não era muito boa para Jeremias. Mas, no entanto, ele retrata que mesmo diante dessa circunstância, Deus é um Deus bom, e que a sua bondade, ele é além da sua própria misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia pressupõe um objeto miserável. A misericórdia pressupõe alguém ou algo que precise de misericórdia. Mas a bondade, ela não necessita de nenhum objeto. Ela em Deus existe porque existe. E a misericórdia de Deus é exercida sobre alguém ou alguma coisa, no caso nós, que somos suas criaturas. Um objeto miserável, nós somos esse objeto miserável, nós carecemos da misericórdia de Deus. Mas mesmo antes de Deus ser misericordioso, ele foi um Deus bondoso. Por exemplo, a criação foi um ato de bondade. Deus não havia necessidade de criar um mundo, Deus não havia necessidade de criar seres humanos, Deus não havia necessidade de criar todos os benefícios que nós temos. Então, a criação de Deus foi um ato de bondade e não de misericórdia. A misericórdia, sim, foi exercida depois que o homem pecou contra o Senhor. Mas, enquanto o homem não pecou contra o Senhor, o que Deus fez para Adão, toda a criação, e mandou ele trabalhar, quando Deus fez Eva para Adão, foi um ato de bondade, não de misericórdia, porque o homem ainda antes da queda não estava num estado de miserabilidade. Miserável homem que eu sou, ainda não era a característica de Adão. Adão, ele era um homem que era íntegro, era perfeito, não havia pecado nele ainda, e portanto nesse período tudo que Deus criou para que Adão e Eva desfrutassem, não foi ato de misericórdia, mas foi ato de bondade. Deus foi bom com a criação, Deus foi bom com a raça humana, Deus foi bom com Adão, Deus foi bom. Qual é então
essa natureza dessa bondade de Deus? Primeiro, nós entendemos que Deus, ele é bom na sua própria essência. Não é uma qualidade apartada que Deus adquiriu depois. Não, bondade faz parte da essência de Deus. Deus é bom na sua essência, porque ninguém foi a causa dessa bondade. Bondade não é uma qualidade. Qualidade é algo que Deus tem e Ele exerce, como, por exemplo, misericórdia. Misericórdia é uma qualidade de Deus. Deus é misericordioso, mas a bondade, ele é da sua natureza. Ela sempre existiu, sempre esteve com Deus. Deus sempre foi bom. Não há maldade. E essa questão que, como Deus sempre foi bom, não há chance para que Ele seja mau. A bondade do Senhor deriva do nosso próprio Deus. Salmo 16 fala assim: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. A minha bondade, a bondade do homem, não consegue chegar à presença de Deus para que Deus seja bom. Deus é bom porque Ele é bom. Ou seja, Ele é o Senhor, Ele é bom, Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é o Criador da nossa própria vida, da nossa própria situação. A sua bondade é imutável, enquanto que a nossa é mutável. É interessante que nós somos bons à medida que pessoas são boas para nós. Nós somos invejosos, nós somos maledicentes, nós somos ciumentos muitas vezes, nós pecamos por várias razões e algumas vezes é porque a nossa bondade ela muda, é mutável. Até dentro de casa, por mais que nós tentemos ser bons, algumas vezes a nossa bondade ela acaba mudando. Aquela concessão que você havia feito, ela já não vai ser mais feita porque você mudou de opinião de uma hora para outra. Nós mudamos a nossa bondade. Às vezes nós somos bons com pessoas boas com algumas outras pessoas, aplicamos bondade, mas quando descobrimos alguma coisa que ela tenha feito, a nossa bondade muda. Ela fez isso, então agora ela não merece mais a minha ajuda. Às vezes nós somos assim, nós ajudamos até que venhamos a descobrir ou que nós possamos descortinar alguma situação que a outra pessoa fez que possa ser uma justificativa pecaminosa para que eu não mais ajude aquela pessoa. Às vezes acontece conosco, às vezes nós somos pessoas boas até que alguém conte alguma coisa ruim daquela pessoa que estamos ajudando. É interessante que quando alguém conta alguma coisa ruim daquela pessoa que estamos ajudando, nós mudamos a nossa percepção e não somos mais tão bondosos como estávamos sendo antes. Isso não acontece com Deus. O diabo, o nosso próprio pecado, a nossa própria condição, sempre nos leva todas as nossas mazelas diante do próprio Deus. E Deus não muda a sua bondade para conosco, apesar da nossa natureza decaída. O que isso significa? Que Deus tem prazer em comunicar sua bondade. Ele tem prazer em demonstrá-la. E é interessante que o prazer de Deus em demonstrar a sua bondade sobre a nossa vida, algumas vezes parece que é maior do que a nossa alegria e prazer em receber também a bondade de Deus em nossa vida. Isso porque, às vezes, nós não somos tão gratos com a bondade de Deus sobre a nossa vida. A gente não presta um culto a Deus, nós não nos esforçamos, como nesse período de pandemia. Eu vejo vários irmãos que não se esforçam. Eu vejo porque eu pergunto, e aí viu, e aí assistiu alguma coisa? Não se preocupar ou não se esforçar até nesse período em que você pode assistir na hora que você quiser, por exemplo, um estudo como esse, é uma falta de gratidão em receber bondade de Deus na sua vida. Falta de entender que essa bondade comunicada a nós deveria ser algo alegre. Ou seja, eu estou contente porque Deus foi bondoso comigo mais um dia. Então eu quero aprender mais sobre Ele nesse dia. Nessa noite, por exemplo, nós temos dificuldade em demonstrar essa alegria em receber a bondade, enquanto que Deus ele tem prazer em comunicar a sua bondade. Ou seja, a motivação não está em nós, está no próprio Deus. O próprio Deus, Ele próprio, por Ele ser bom, reside nele, Ele tem prazer
em transmitir a sua bondade para nós. Olha que maravilha. Não há nada maior do que Ele próprio, porque se Ele dependesse de mim ou de você para que Ele transmitisse alguma bondade, nós estaríamos enrolados. E aí Ele dependeria de nós. Então Ele não seria Deus. Deus é Deus porque Ele é grande, Ele é o fim em si mesmo, não há nada maior do que Ele, e a motivação em demonstrar bondade é Ele próprio. Aí eu coloco para você aí, Deus é bom. E aí algumas questões importantes. A bondade que as criaturas, né, que nós temos, procede do Criador. Ele tem que ser melhor do que eu e você, porque Ele é o supremo bem. Então Deus é bom, a sua bondade é transmitida a nós, porque Deus é o supremo bem, magnificente. E podemos ver isso em algumas características. Primeira característica é que a sua bondade não ficou comprometida com a entrada do pecado no mundo. Olha que maravilha. Apesar do pecado ter entrado no mundo, Deus continua sendo bom. Tem uma música que fala sobre isso, né? E a ideia é justamente essa, que mesmo com o pecado, Deus, Ele continuou sendo um Deus bom. A bondade dEle superabundou em graça, superabundou em misericórdia. O amor que é inerente também da sua essência, Deus é amor, e se nós não entendemos que o amor, a bondade faz parte da essência de Deus, nós vamos perceber de uma forma muito frágil a relação de Deus para com o mundo. Deus, Ele é muito mais do que nós pensamos nesse sentido, porque quando alguém faz alguma coisa errada, nós já logo ficamos fragilizados. Deus não. A sua bondade não fica fragilizada, apesar do pecado, apesar da nossa maldade, apesar do pecado que entrou no mundo. Deus, Ele criou o homem com a capacidade para ser feliz. Deus criou Adão para ser feliz. Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar de toda a sua criação. Deus não forçou Adão a ser feliz contra a sua vontade. E aqui que está a questão. Adão teve poder de decisão, como também pela bondade de Deus, Deus o deixou livre para usá-la lá no Jardim do Éden. Deus não forçou o homem a pecar. Deus não forçou o homem a cair em pecado. Deus deu liberdade para o homem decidir o que ele quer ou gostaria de fazer. E aí que vem a questão, isso é um ato de bondade de Deus. Porque se Deus não tivesse permitido com que Adão decidisse o que ele queria fazer da vida naquele momento, Deus, ele não seria tão bondoso. Ele teria estabelecido uma regra inviolável, e que Adão não poderia de fato comprometer e nem mesmo quebrar esse tipo de regra que Deus colocou. No entanto, Deus, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela sua bondade, deu poder de decisão, como também deixou com que ele livremente a usasse naquela ocasião. E somente com essa liberdade de escolha é que a obediência poderia ser considerada realmente como obediência. Aí faltou um uzinho, né? Você vai perceber aí. E a ideia é justamente essa. Se o homem não tivesse liberdade de escolha, não ia ser obediência. Ele teria que obedecer, pronto, acabou. Mas como ele tinha essa liberdade de escolha, a obediência só seria obediência se ele escolhesse de fato obedecer. Isso é ato de bondade, meus irmãos. O que eu quero dizer para os irmãos é que eu não estou aqui tratando da queda, se havia isso ia acontecer, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que por Deus ter deixado Adão por livre escolha naquele momento, é um ato de bondade. Deus não cerceou a liberdade de Adão naquele momento, naquela circunstância. E, portanto, só alguém bom poderia ainda deixar alguém com liberdade de escolha. E esse alguém é o nosso Deus. A bondade de Deus não é menos bondade porque o homem fez mau uso dela. Isso é muito interessante. Não é porque o homem fez mau uso da liberdade que Deus deixa de ser bom. Deus continua sendo bom. O homem que caiu foi o homem que pecou, não foi Deus. A bondade de Deus em deixar o homem escolher o seu caminho, obedecendo ou não ao seu mandamento, não faz de Deus o autor do mal,
porque o homem que teve a liberdade, ele é quem executou o mal por causa da liberdade que lhe foi otorgada naquela ocasião. E o homem, infelizmente, tendo essa liberdade promovida pela bondade de Deus sobre o homem, ele acabou pecando e caindo em pecado e trazendo consequência para toda a raça humana. Todos que nascem após Adão nascem debaixo dessa depravação, dessa iniquidade, ao qual o homem trouxe sobre a raça humana quando ele desobedeceu Deus no jardim do Éden. No entanto, Deus, na sua bondade, que permitiu a queda do homem, permitiu para demonstrar a ele as riquezas ainda maiores da sua glória. Aonde? Na obra da redenção. Tem coisas que só pertencem a Deus, mas é isso que Deus fez. Deus permitiu a queda do homem. Deus não proibiu a queda do homem. Deus deu liberdade para que o homem pudesse decidir e ele permitiu a queda. Foi permissão de Deus de fato. E de fato Deus já estava preparado para essa situação. E ele já tanto que estava preparado, porque isso vai demonstrar ainda mais a riqueza da sua bondade numa obra chamada obra de redenção. Aliás, nós temos sempre a questão da criação, a questão da queda, a questão da redenção. E depois nós temos a consumação. Mas a obra da redenção, que começa lá no jardim do Éden, quando Deus diz que ele mandaria o filho do homem e esse esmagaria a cabeça da serpente, ali nós já começamos ali a obra da redenção, uma obra de bondade que Deus executaria por anos e anos até a chegada do seu Filho Cristo Jesus. Em segundo lugar, Deus é bom porque ele não distribui a sua bondade de maneira uniforme, e mesmo assim ele continua sendo bom. Ou seja, ele é bom para com todos, mas não na mesma medida ou grau. Aqui nós podemos até usar alguns exemplos que podem nos ajudar a entender em que Deus pode ser bom com algumas pessoas, concedendo a elas riquezas, e pode ser bom também com o pobre, não lhe dando riquezas. Deus é bom nas duas situações. Numa situação, um vai louvá-lo, na outra situação, outro vai suplicá-lo de alguma forma. A ideia é que Deus ele é bom, mas não de maneira uniforme, não da mesma maneira para com todas as pessoas. É Ele quem decide como distribuir a sua bondade. Nem toda criatura tem a mesma capacidade de bondade em sua natureza. Por exemplo, vamos usar a criação. Deus distribui bondade para os homens diferente da bondade com animais. Deus cuida, é verdade. A gente vai ver mais à frente, possivelmente na semana que vem, que Deus cuida dos animais, Deus cuida da sua criação. Mas Ele distribuiu uma bondade ainda maior sobre os homens do que sobre alguns animais, sobre algumas das suas criaturas. Ele criou todas as coisas, mas o homem também foi criado por Ele, e Ele manifesta a sua bondade ao homem em uma medida muito maior. Não é uma maneira uniforme como toda a sua criação, mas Ele sim transmite bondade. Uma demonstração da sua bondade, você sabe muito bem, é a vinda de Jesus Cristo. Não é a vinda da mãe de Jesus Cristo, não é a vinda do pai de Jesus Cristo, não é a vinda dos parentes, não é a vinda de Jesus Cristo sobre a terra. É uma manifestação clara de uma bondade maior sobre nós para a nossa redenção, para que possamos habitar com o Senhor por toda a eternidade. O castigo de Deus, que Ele exerce também sobre os malfeitores, em alguma maneira, jamais vai violar a sua bondade. O castigo de Deus é uma bondade sobre os malfeitores, porque tudo que Deus faz é bom. Quer isso seja prazeroso ou doloroso às suas criaturas. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a justiça de Deus faz parte da sua bondade. Deus não permitiria que alguém que quebrasse a lei não ficasse sem nenhum tipo de penalidade. Aliás, a lei ela serve para isso. A lei não seria lei se não houvesse penalidade.
ela seria só uma recomendação. Eu recomendo que você não faça isso. Não, a lei diz, não faça isso, porque senão vai acontecer isso. Não faça aquilo, porque senão vai acontecer aquilo outro. Ou seja, Deus, Ele é um Deus bom, mesmo quando Ele age de forma dolorosa, corrigindo, disciplinando as suas criaturas. Nesse sentido, o propósito primário da lei é encorajar a bondade do homem. Deus quer que você o ame, Deus quer que você ame o próximo, Deus quer que você respeite a propriedade do próximo, que você não roube, Deus quer que você respeite a vida do próximo, que você não mate, Deus quer que você honre os seus pais, que você não os desonre, Deus quer que você não minta, não diga falso testemunho contra o teu próximo, Deus não quer que você seja invejoso, cobiçoso das coisas do próximo. Então o propósito primário da lei, e aqui eu estou citando só alguns exemplos, é encorajar em nós a bondade. E quando quebramos a lei, Deus por bondade também exerce correção, para que nós não achemos que Deus não corrige, que Deus não nos exorta, que Deus não quer de fato o nosso bem. Deus quer o nosso bem, e mesmo que Ele use a aflição, Ele não está violando a sua bondade. As aflições do justo são para o seu bem, para o seu crescimento, na sua graça, na sua misericórdia. Então, quando Deus aflige a mim e a você, Ele não está violando a sua bondade. Viu, meus queridos irmãos? Preste bem atenção nisso, porque esse vírus, essa aflição, as mortes são dolorosas, o sofrimento é doloroso. Deus, Ele não está deixando de ser bom, apesar dessa pandemia. Ele permite essas aflições para que nós reconheçamos total dependência dEle, da sua graça e da sua misericórdia. Aliás, é isso que nós vamos ter que aprender, meus irmãos. Nós vamos ter que aprender a viver na dependência, na graça, na provisão do nosso Deus, em todos os aspectos. O bom é que sofrimentos, por experiência bíblica, que nós podemos ver os relatos, em muitos momentos são abreviados para o nosso bem. Mas não é porque foram abreviados que nós não devamos crescer nas aflições que nós passamos. Devemos crescer. Nós vamos ver que é um ato de grande bondade que nos torna mais útil aqui, ao invés de envergonhados lá no futuro. Então, quando Deus corrige, quando Deus nos aflige, é um ato de bondade, porque Deus corrigir você hoje torna você mais útil aqui do que envergonhado lá na frente. É igual o pai que vai corrigir o filho. Por bondade do pai, ele vai conduzir o filho no caminho correto, para que ele seja útil aqui, do que seja uma vergonha lá na frente. O que eu digo para os irmãos é que algumas decisões que nós tomamos em nossa vida vão refletir por toda a nossa vida. Decisões erradas, vícios e tantas outras coisas que nós podemos tomar na nossa vida, hoje, aqui, nesse momento, vão refletir lá na frente e de forma, às vezes, até envergonhar a nós, a nossa família e ao nosso próprio Deus. O que Deus quer conosco quando Ele nos corrige? Ele quer que nós sejamos mais úteis aqui, hoje, ao invés de envergonhar a Ele no futuro. Nós já vimos que Deus é bom e agora eu quero destacar uma manifestação da bondade de Deus. Tem um tiozinho a mais aí, mas isso aqui depois a gente vai, obviamente, dar uma corrigida, porque possivelmente aí é só uma questão do texto, que acabou pegando aí um tio onde não tinha, né? Vamos tentar corrigindo esse texto conforme a gente vai passando, justamente para mostrar que a manifestação de Deus e a manifestação dessa bondade é importante para a nossa vida. E como que nós podemos aprender com essa manifestação na nossa vida cristã? A primeira coisa que nós vamos ver nessa manifestação da vida cristã. A manifestação da vida cristã, ela é, obviamente, na criação manifestada a cada um de nós. Essa manifestação, ela é descrita lá várias vezes, pelo menos 7 vezes, como tudo que Deus fez é bom,
é bom. E isso reflete o caráter do nosso Deus Criador. Se Deus não fosse bom, a sua criação também não poderia ser. A criação foi o primeiro ato de bondade fora de si mesmo. Deus, ele sempre foi bom na eternidade. E quando ele cria, ele então manifesta essa sua criação como um ato de bondade, meus irmãos. E toda criatura possui alguma bondade em si, pela virtude de ter sido criado por um Deus que é bom. Nós sempre temos forças que tentam nos levar para as trevas, mas nós também temos lá um lado, lá no fundo sempre do nosso coração, que exige de nós um ato de bondade. É interessante que até os carrancudos, os desprovidos de graça, em alguns atos eles conseguem manifestar bondade em algumas circunstâncias. Conseguem ser bons em algumas circunstâncias. O Senhor, Salmo 145 fala assim, é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O texto fala, o Senhor é bom para todos. Em alguma medida, o Senhor, ele sempre vai ser bom para com as pessoas. E essa bondade também está em nós, em certa medida. O nosso corpo, com toda a variedade de membro, beleza, de proporção, nós testificamos, meus irmãos, a bondade de Deus. A variedade do nosso corpo, variedade de raça, a variedade de formatos, rosto, cada um diferente do outro, mas todos somos iguais em termos de estrutura, mas diferente ao mesmo tempo em termos de apresentação. Isso tudo é manifestação da boa vontade de Deus na nossa vida. Nós somos vasos que abrigam conhecimento, a nossa alma, o nosso discernimento entre o bem e o mal. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança e a sua santidade. Se o homem não tivesse caído em pecado, o homem seria eternamente feliz, assim como os anjos. Mas o homem caiu. E Deus, em sua bondade, fez, apesar de tudo isso, o homem uma espécie de ligação entre o mundo superior e inferior, entre o céu e a terra. Isso mostra o quê, meus queridos? A bondade de Deus. Deus demonstrou livremente toda essa bondade para com o homem. Ele não necessitava. Ele não precisava mostrar bondade para mim e para você. Ele não precisava criar Adão e Eva. Ele não precisava criar esse mundo, porque ele é Deus, ele sempre existiu. Mas ele resolveu criar todo esse complexo universo que nós vivemos, galáxias e mais galáxias, para que nós pudéssemos demonstrar a ele gratidão, adoração. E o que foi que Adão fez? Pecou. E o que Deus fez? Agiu com bondade, agindo com bondade, mostrando a ele um plano da redenção por meio do seu Filho. Apesar dele não necessitar de nós para nada, ele não nos desprezou, ele nos fez para a sua glória e ele manifesta a sua bondade até os dias de hoje. Mesmo o mundo sendo criado para a própria humanidade, mesmo o mundo sendo criado para a nossa subsistência, para o nosso deleite, nós vivemos no mundo com luz, para que pudéssemos enxergar as belezas do que Ele fez, com o ar para nós respirarmos, com a comida para nos nutrirmos, né? Ou seja, tudo que Deus fez é manifestação da bondade de Deus, meus irmãos. A criação, a humanidade, o mundo em que vivemos, da terra nós tiramos os alimentos, da água nós tiramos a nossa sobrevivência, a chuva que rega a terra, ou seja, tudo Deus criou, manifestando a sua bondade a cada um de nós. Pense na variedade de cores, né? Essa semana aí, irmãos têm postado fotos, né, das mudanças climáticas em algumas regiões, né? A primavera chegando em alguns lugares, outono, inverno, né? Toda essa mudança de cores, a fragrância, né, de perfume, de flores, né, que exalam, né, que nós podemos desfrutar, que podemos cheirar, o gosto, né, que nós podemos sentir. É interessante quando você está ensinando a criança a comer algumas coisas, muito é do gosto. Às vezes ela sente o gosto, não gosta. Depois, mais para o futuro, pode ser que ela volte a gostar. Mas assim, Deus, apesar de tudo isso, na sua bondade, criou
tudo para que o homem pudesse desfrutar da sua criação, da sua manifestação. Tudo isso é manifestação da bondade de Deus. Deus manifestou a sua bondade na lei, que foi dada na aliança feita com o Senhor. A lei era perfeitamente adaptada à natureza do homem em Adão. A obediência não estava fora do seu alcance, a lei não era penosa, Adão poderia obedecer, mas ele não obedeceu, e mesmo com o pecado, o homem foi obrigado a ir contra tudo aquilo que lhe era natural, contra a adoração, contra a obediência. Agora o homem luta insistentemente contra o próprio Deus, porque o homem não quer obedecer aquilo que lhe foi dado naturalmente. Deus mostra, em alguns textos, o desgosto pelo homem prejudicar a sua própria felicidade. Interessante, né, esse aspecto, porque é óbvio que Deus ele manifesta a sua justiça, mas ele também manifesta em alguns textos a tristeza, o desgosto, porque o homem procura a sua própria destruição, o homem procura a sua própria desgraça, a sua própria desolação. O homem às vezes não procura a sua própria felicidade. Aqui você vê em Isaías 48, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aqui o que o Isaías está dizendo, o que Deus está dizendo é o seguinte: o povo meu, se tivessem me ouvido, a tua paz seria como um rio. O rio significa vida, água significa vida, nutrientes, sobrevivência, subsistência, e ondas do mar é tranquilidade, refrigério. Todos nós que temos oportunidade de ir numa praia, para quem gosta mais, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, mas a questão é que você está ali vendo as ondas, aquilo traz quietude da alma, tranquilidade, não teriam problemas. É essa a ideia que o Senhor quer dizer para nós, que Ele manifesta desgosto porque o homem próprio procura a sua infelicidade. Maridos, às vezes procuram a sua infelicidade em outros cantos, pensando ser felicidade, mas traz desgosto. Esposas procuram infelicidade na sua própria família, quando pensam procurar felicidade fora da sua vida conjugal, da sua vida familiar. Filhos procuram felicidade em drogas, quando na verdade aquilo traz infelicidade. O que eu quero dizer para os irmãos é que, quando nós não ouvimos os mandamentos de Deus, nós estamos trazendo tormentas, tempestades para a nossa própria vida. Aquilo que nós plantamos, também nós colheremos. Deus, em sua bondade, encorajou Adão à obediência, através da recompensa, e também ao ameaçá-lo pela desobediência. Mas Adão não deu ouvidos. E Deus ele nos dá a mesma instrução. Deus diz o seguinte: olha, se vocês obedecerem minha voz, farei isso, aquilo e aquilo outro. Mas se desobedecer, vai ter isso e aquilo de consequência. Então Deus manifesta bondade, tanto na recompensa, como também nas ameaças. É bondade. É igual um pai que está educando o filho, e ele vai dizer para o filho o seguinte: filho, se você fizer isso, você vai ter isso e isso de bênção na sua vida. Amém. Mas também é o seguinte: se você fizer aquilo, aquilo outro, você vai ter isso e isso de consequência. Por que o pai faz isso? Porque o pai é bom. Ele quer o bem do seu filho, e pela bondade que tem aqui no pai, dado pelo Pai Celeste, ele consegue dar recompensas, mas também consegue castigar quando há desobediência. As ameaças também são importantes. Ameaça, quando eu digo ameaçar, eu digo que você tem que alertar. Tem que dizer que aquele ato tem consequência. Mesmo após a queda, por um ato de bondade de Deus, Deus ainda promete um redentor, uma esperança em meio à desesperança. Tudo que temos na criação é obra da bondade de Deus. Algumas implicações. Deus, ele é bom por natureza. É da natureza dele, ele é bom. E ele não precisou ser bom depois da criação, ele sempre foi bom. E a sua bondade, ela é exercida antes mesmo da criação. E ele nos criou por um ato de bondade, a sua imagem e a sua semelhança. Nós podemos desfrutar dessa imagem e semelhança com o nosso Deus. Deus, por um ato de bondade, manifestou redenção após o pecado. Apesar do pecado, ele manifesta redenção
em um ato de bondade. E eu termino dizendo que por causa da bondade de Deus, podemos confiar nele nesse período de turbulência. Nós estamos estudando sobre isso, meus irmãos, como vencer uma desesperança. Talvez você esteja desesperançoso, sem esperança. E eu quero desafiar você, tenha esperança em Deus. Confie na sua bondade. A criação foi manifestação da sua bondade. Você foi criado porque Deus foi bondoso. Deus permitiu com que você hoje tivesse essa oportunidade de pandemia, para que você pudesse depender da sua bondade, somente da sua bondade. Meus irmãos, nós dependemos da bondade do nosso Deus. E é isso que nós precisamos guardar em nosso coração. Deus continua sendo bom. Apesar dos nossos pecados, apesar da correção que Ele aflige sobre nós, Deus, Ele continua sendo bom para com a nossa vida. Deus nos abençoe nessa noite. Semana que vem a gente continua com essa mesma linha de pensamento sobre a bondade de Deus. Hoje nós vimos sobre a bondade de Deus na criação. Deus foi muito bom, meus irmãos, na criação. Deus foi muito bom nas leis que Ele deu. Deus foi muito bom no mundo que Ele criou, na variedade de cores, fragrância, de alimento que nós temos. Meus irmãos, Deus foi bom demais para conosco. Voltando agora para Lamentações, lembre-se do que ele diz aqui. Bom é o Senhor para os que esperam nele. A ideia é que se você espera nele, Deus é bom. Agora, se você tenta fazer com a sua própria mão, do seu jeito, da sua forma, as suas próprias leis, há ameaça, há consequência. O que nós precisamos fazer? Esperar no Senhor, ler a sua palavra, obedecer aos seus mandamentos e confiar nele, apesar das tribulações, tempestades, pestes e pandemias que nós vivemos. Confie no Senhor, meu querido. Confie na sua bondade, porque Ele é bom. Bom é o nosso Deus. Só um é bom. E quem que é bom? Jesus fala, só tem um. E esse é Deus. E o nosso Deus é um Deus bondoso para conosco, mais uma vez, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, pelo aprendizado da sua palavra. Que o Senhor continue sendo um Deus bom, bom para com as suas criaturas, para com a sua criação. Seja bom para com o Brasil, ó Pai querido, seja bom para com esse mundo, seja bom para com a cidade de Sertãozinho, que tem enfrentado problemas, seja bom para com as famílias enlutadas, seja bom, ó Pai querido, para as famílias que estão agora preocupadas com seus entes queridos e enfermos, seja bom para conosco, apesar das nossas quedas. Apesar dos nossos pecados, nós rogamos, ó Deus querido, seja bom para conosco. Bom é o Senhor daqueles que esperam nele para sempre. E nós esperamos no Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Continue conosco, nos fortalecendo. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos ouvir aí para finalizar essa última música e aguardamos aos irmãos nas próximas transmissões. Jovens, no sábado às 20 horas, pelo Zoom, Escola Dominical. Nós já estamos implementando também um trabalho com os pré-adolescentes e adolescentes da nossa igreja. Pais, fiquem atentos porque nós vamos entrar em contato. Vamos criar aí uma sala também de Escola Dominical para esses irmãos queridos nesse período de pandemia, tá? A Sara, outros irmãos aí, como a Raul, já tem também tentado fazer algo para as nossas crianças. Viu, meus queridos? Deus abençoe, continue orando pela igreja e o Senhor nos fortaleça nesses períodos de turbulência e tribulação. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até domingo em Cristo Jesus. Amém.
vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sem